Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, meus irmãos, todos juntos a uma só voz. Mateus 6:1, leiamos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Até aqui, até o versículo 1, somente o versículo 1. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há um perigo, preste atenção nisso, há um perigo que ronda a todo e qualquer salvo, que ronda a todo e qualquer servo ou serva de Jesus Cristo. Que perigo é? Que perigo é? O perigo de nós mecanizarmos a nossa religião. O perigo de nós mecanizarmos a nossa religião. Então, atentemos bem para esse fato, atentemos bem para essa realidade, porque, via de regra, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, nós somos tentados a cair nesse erro. Nós sofremos o perigo de praticarmos essa triste realidade, ou seja, mecanizar a nossa religião, mecanizar a nossa vida com Deus. E quando nós falamos isso, meus irmãos, quando nós falamos isso, minhas irmãs, a gente pensa em algumas situações, a gente pensa em alguns exemplos que comprovam a mecanização da nossa religião. Mecanizar, tratar a questão religiosa de maneira mecânica. E quais são esses exemplos? Quais são essas situações onde a gente vê uma comprovação clara da mecanização da nossa religião? Em primeiro lugar, quando, irmãos e irmãs, as práticas religiosas que devem marcar a nossa vida, elas são feitas por mera obrigação, por mero cumprimento de dever. A gente não pode fugir a esse fato, a gente não pode fugir a essa realidade. A nossa religião cristã, ela é composta de algumas obrigações, quer sejam elas no sentido litúrgico, de culto, quer sejam elas no sentido da nossa vida como um todo, e às vezes a gente pode estar cumprindo essas obrigações, a gente pode estar cumprindo esses deveres apenas como se fosse uma obrigação, apenas como se fosse um dever. É um exemplo, é uma situação disso que nós chamamos de mecanização da nossa religião. Mas não só isso. Em segundo lugar, quando os nossos exercícios espirituais, eles caem no ritualismo, apenas no ritualismo, seja a leitura das Escrituras, seja a oração, seja a vinda à igreja, o momento que nós temos para adoração, fazemos isso como um mero ritual, fazemos isso com um mero exercício religioso. É um problema. E, em terceiro lugar, quando nós usamos a nossa religião para a nossa exibição pessoal. Quando nós usamos a nossa religião para a nossa exibição pessoal. Mostrar que nós somos espirituais, mostrar que nós somos religiosos, e tem até gente que gosta de tirar foto quando está cultuando a Deus, né? Para passar esse ar de espiritualidade. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Na verdade, tenhamos muito cuidado, porque essas situações que nós colocamos são apenas algumas a que nós estamos sujeitos, constituindo-se, meus irmãos, constituindo-se minhas irmãs, em um grande perigo de nós mecanizarmos a nossa relação com Deus. E quando eu estava pensando aqui essa introdução, eu me lembrei de um caso bíblico em que demonstra justamente esse fato. Quando você mecaniza a sua religião, abram aí, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 2, dentro das igrejas que nós temos do Apocalipse, aqui no caso, a igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, não desmarquem Mateus não, certo? A gente vai voltar e a gente vai esmiuçar aqui esse texto de Mateus. Abram aí, Apocalipse de João, capítulo 2,
versículos 2 até o versículo 5. Apocalipse 2, versículos 2 até o versículo 5. Apocalipse 2, verso 2 até o verso 5. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, um exemplo de irmãos mecanizados na religião, de irmãos que haviam perdido a verdadeira espiritualidade, de irmãos que haviam perdido o verdadeiro amor, não obstante serem zelosos em determinadas práticas religiosas. Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter, entre aspas, um certo zelo quanto à questão da religião, mas você não colocar o seu coração nesse zelo. E quando isto acontece, tristemente, você acaba mecanizando a sua religião. Então veja a situação da igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículos 2 até o versículo 5. Olha só o que diz aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então você vê aqui uma igreja, no sentido da sua prática, correta, ortodoxa na doutrina, entendeu? Não se deixava envolver pelos erros, pelas as falsas ideias. Mas veja um problema que existia nessa igreja, justamente baseado nessa falta de uma genuína espiritualidade. Olhem só, versículo 4: tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Percebem, meus irmãos? Percebem, minhas irmãs? Que a gente pode estar fazendo tudo certo em termos ortodoxos, da gente poder estar fazendo tudo certo em termos da nossa postura, contudo, nosso amor não está lá. A gente abandonou o primeiro amor, daquele fervor, daquele deleite, daquela edificação, daquela procura que nós tínhamos em relação a Deus. Então, infelizmente, preste atenção nisso, infelizmente isso pode acontecer. Graças a Deus que o que a gente vê aqui na palavra não só é a constatação do erro, mas também a gente vê o remédio que Deus determina para que a gente possa corrigir esse problema. Versículo 5, olha só: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui a gente tem um recurso de volta, né? Voltar à prática das primeiras obras. Então, o que eu queria colocar em termos de pensamento inicial, esse perigo que nos circunda, esse perigo que nos rodeia, de quê? De nós mecanizarmos a nossa religião, ou seja, praticando nossas obrigações religiosas como se fosse mera obrigação, ou seja, exercendo os nossos exercícios espirituais apenas como um mero ritualismo, ou talvez procurando exibir uma certa espiritualidade através da nossa religião. Então, repetindo, é um perigo, é um problema que nos ameaça. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, no sentido desse perigo, no sentido desse problema, o sermão do monte, o sermão da montanha, ele vem em nosso auxílio, ele vem para nos ajudar, ele vem para nos auxiliar. Em especial, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus que nós temos diante de nós. Por que nós falamos isso? Por que nós fazemos essa afirmação? Por uma simples razão, por um simples motivo, que o capítulo 6, ele destaca a prática da justiça ou a prática da piedade que deve existir na nossa vida enquanto cristão, enquanto servo e serva de Deus. Então, se nós fôssemos resumir todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que está dentro das bem-aventuranças, a gente pode resumir esse capítulo dessa forma, a gente pode resumir esse capítulo dessa maneira. Aqui nós temos o destaque ensinado pelo Senhor Jesus Cristo acerca da prática da nossa justiça, acerca da prática da nossa piedade em termos religiosos, no que diz respeito à nossa vida com Deus, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o mundo. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs,
porque quando Cristo ele trata sobre essa questão da justiça, quando Cristo ele trata sobre essa questão da piedade no capítulo 6, ele não está fazendo, preste atenção nisso, ele não está fazendo de maneira solta, ele não está fazendo de maneira aleatória. Na verdade, Cristo ele vem seguindo uma linha de pensamento, Cristo ele vem seguindo uma linha de raciocínio que se iniciou logo na primeira parte do Sermão do Monte, logo na primeira parte do Sermão da Montanha. Por exemplo, o que é que nós encontramos na primeira parte do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículos 3 até o versículo 12. Nós encontramos a descrição das bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? É a definição do caráter do cristão. Quem é um cristão? Quem é um salvo? Aí Cristo ele vai especificando algumas características, algumas qualidades que indicam que uma determinada pessoa de fato é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É aquela pessoa que é humilde de espírito, é aquela pessoa que chora pelos seus pecados, é aquela pessoa que é mansa, é aquela pessoa que tem insatisfação espiritual, fome e sede de justiça, é aquela pessoa misericordiosa, é aquela pessoa limpa de coração, é aquela pessoa pacificadora e que por causa de tudo isso, essa pessoa ela é perseguida por causa da sua justiça. Então veja que na primeira parte do Sermão do Monte, Cristo ele mostra o caráter do cristão. Quem nós somos como cristãos? Quem nós somos como discípulos ou discípulas de Jesus Cristo? Contudo, Cristo ele não para por aí. E ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, dos versículos 13 até o versículo 16, Cristo ele ensina a influência do cristão. Veja, Cristo ele ensina a influência do cristão e mostra, através do seu ensinamento, que nós devemos ser o quê? Sal da terra, que nós devemos ser o quê? Luz do mundo, influenciar no mundo no qual nós estamos, fazer diferença no mundo no qual nós habitamos. Então veja, ele fala do caráter do cristão, ele fala da influência do cristão, mas não só isso. Em terceiro lugar, também no Sermão do Monte, antes de chegar ao capítulo 6, Cristo ele ensina o conceito de justiça, o conceito de justiça que deve existir no cristão. E conforme ele ensinou, essa justiça ela tem que exceder, essa justiça ela tem que ultrapassar em muito a justiça dos religiosos, no caso dos escribas e fariseus. E toda essa justiça ela vai partir de uma compreensão certa. Toda essa justiça ela vai partir de uma compreensão adequada de onde? Do Antigo Testamento. Foi o que nós vimos nos últimos domingos em relação à ética que nós devemos ter quanto à vida. Não matarás, Mateus capítulo 5, versículos 21 até o versículo 26. Mas não só isso, Cristo ele fala da ética da família, quando nos ensina acerca da proibição do adultério, quando nos ensina acerca da proibição do divórcio, versículos 27 até o versículo 32. Mas não só isso, quando Cristo nos ensina acerca da ética dos relacionamentos, que nós devemos falar a verdade, não jurar falso, que nós não devemos nos vingar do nosso próximo, e mais, que nós devemos amar o nosso próximo. Isso vai do versículo 33 até o versículo de número 48. Então veja, depois que pega tudo isso, o caráter do cristão, a influência do cristão e o conceito de justiça do cristão, agora no capítulo 6, Cristo ele vai andar um pouco mais. E conforme nós acabamos de falar, ele vai tratar no capítulo 6 acerca da prática da justiça do cristão, ou da prática da piedade do cristão. Essa palavra justiça que nós encontramos logo aí no início do texto, no caso aí no versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Em algumas traduções, a palavra justiça ela é traduzida como a palavra piedade. Então a gente podia também fazer essa tradução: guardai-vos de exercer a vossa piedade. Então aqui ele está tratando justamente disso, de piedade, de justiça, da nossa vida relacionada a Deus, da nossa vida relacionada ao mundo, à sociedade, a nossa religião propriamente dita, a nossa religião propriamente dita. Eu acho muito interessante o significado da palavra religião. Vem da palavra latina, religare,
que significa ligação do homem com Deus. Às vezes a gente vê e escuta as pessoas sempre desmerecendo a questão da religião, né? Como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa negativa, mas não é não. Literalmente falando, religião é a sua ligação com Deus. Literalmente falando, a religião é a sua convivência com o Senhor, que vai ser manifestada através da sua justiça, que vai ser demonstrada através de práticas de piedade, piedosas, que nós vamos demonstrar, repito, não só em relação a Deus, mas também em relação ao mundo no qual nós vivemos. Então, tratar de forma negativa a religião, tratar de forma negativa a nossa vida com Deus, através dessas ações de piedade, não é algo negativo, muito pelo contrário, é algo positivo. O problema é quando você transforma a sua religião em religiosidade. Esse é o problema. Mas a religião em si não é problema. A religião em si não é algo negativo. Agora, a religiosidade, sim. Olhem só, meus irmãos, o que Tiago nos ensina acerca da religião. Abram aí, por favor. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Existe a religião cristã. Nós devemos ser pessoas religiosas. E o exercício da nossa religião é caracterizado por algumas práticas. Isso é bíblico, isso é correto, isso não é errado. Veja aí, Tiago capítulo 1, versículos 26 até o versículo 27. Tiago capítulo 1, versículos 26 até o versículo número 27. Olha só o que Tiago fala aqui. Ele não condena a religião, mas ele mostra a forma correta de se viver a religião. Hoje existe uma conotação negativa da religião, infelizmente por causa de maus exemplos. Contudo, biblicamente falando, religião é algo positivo e práticas religiosas, desde que respaldadas, confirmadas, referendadas pela palavra, é algo sim positivo. Olha só o que nós temos aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículos 26 e também o versículo de número 27. Diz assim o texto sagrado: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não é que a religião seja vã, ela se torna vã se você não tiver o controle da sua língua. Você diz ser uma pessoa religiosa, mas a sua língua é utilizada indevidamente. Então, neste caso, a sua religião ela é vã. Mas não só isso. Versículo 27, Tiago ele prossegue, e ele assim nos diz: a religião, veja, pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Então, como é que nós devemos exercer a nossa religião? Como é que nós vamos ser religiosos no sentido positivo? Como é que a gente vai vivenciar de maneira genuína a religião cristã? Tiago vai resumir aqui em algumas atitudes. Quais são? A primeira delas, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas não só isso, em segundo lugar, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago aqui ele resume a religião em dois tópicos, em duas ações: o amparo que a gente deve dar às pessoas necessitadas, consequentemente a nossa separação em relação ao mundo. Se você tiver essa preocupação, se você andar por esse caminho, você estará sendo uma pessoa religiosa no sentido bíblico, você estará sendo uma pessoa religiosa no sentido verdadeiro, você estará exercendo a sua justiça, a sua piedade, conforme o ensinamento das Escrituras Sagradas, conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo 6, ele vem justamente com esse objetivo. Que objetivo? O capítulo 6 de Mateus, ele vem com o objetivo de prescrutar o nosso coração, de poder fazer uma análise bem individual, uma análise bem íntima, uma análise bem particular acerca da nossa vida religiosa, acerca da nossa vida como servo e serva de Deus, no que tange a nossa relação com Ele, no que tange o nosso relacionamento com o mundo. Irmãos, irmãs, isso é deveras importante para cada um de nós, porque muitas vezes, conforme nós falamos na palavra introdutória, nós corremos o risco, corremos o perigo de mecanizar a nossa religião, de mecanizar a nossa relação com Deus. E às vezes, quando a gente envereda por esse caminho, a gente acaba caindo no problema do formalismo. É um extremo que a gente tem
dentro dessa questão espiritual. Na verdade, a gente termina caindo em extremos, né? Ou você é formalista demais na sua religião, ou você vai ser espirituoso demais na sua religião, fazendo coisas irracionais. O ser humano às vezes é complicado, porque quando ele não vai num caminho, ele vai no outro. Ou ele é um formalista, fazendo as coisas mecanicamente, ou ele é uma pessoa irracional, que, advogando a questão da espiritualidade, faz coisas absurdas que às vezes fogem completamente à compreensão humana. Infelizmente é o que a gente vê em alguns grupos ditos cristãos. Você vê determinadas pessoas gritando, pulando, chorando, esperneando, clamando, e às vezes pensando que nisto há espiritualidade. Não, um extremo errado, outro extremo errado, e você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa crítica em termos espirituais. E nesse sentido, irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela vem em nosso auxílio. Sobretudo, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, porque é nesse tema que Cristo quer concentrar a sua atenção a partir de agora. Como Ele fez com os seus discípulos há 2000 anos, como Ele irá fazer conosco, na medida em que nós aprofundarmos o nosso conhecimento nesse trecho que nós temos diante de nós. Então, Cristo aqui, Ele procura analisar o que nós fazemos intimamente na nossa relação com Deus, o que nós fazemos particularmente na nossa relação com Deus e também nas nossas relações quanto ao mundo. O capítulo 6, ele vai tratar justamente isso. Do versículo 1 até o versículo 18, Cristo, ele vai enfatizar esse fato. Que fato? Como está a sua relação íntima com Deus? Como está a sua relação íntima com o Senhor? E aqui Cristo, ele vai chamar a atenção para 3 áreas da nossa espiritualidade, 3 áreas da nossa piedade: a caridade, a oração e o jejum. A caridade, a oração e o jejum. Você pode perguntar, Cristo podia ter falado demais? Com certeza, mas o sermão da montanha ia virar um grande sermão, né? E aí ele pegou apenas esses 3 tópicos que de certa forma resumem a nossa vida piedosa, a nossa vida espiritual. Caridade, quando nós damos esmolas e assim nós beneficiamos o nosso próximo. Oração, quando nós mantemos comunhão com o nosso Deus e estreitamos a nossa relação com Ele. E jejum, quando nós desenvolvemos o nosso autocontrole, ou seja, a nossa relação consigo mesmo. Veja que coisa interessante, né? Na questão da caridade, a sua relação com o mundo. Na questão da oração, a sua relação com Deus. Na questão do jejum, a sua relação consigo próprio. Perfeito, perfeito. Por isso que Cristo, ele é o mestre por excelência. Então vamos ver, só dar uma passada bem rápida nesses textos. Eles vão ser objetos de análise. Cada domingo, se Deus assim permitir, a gente vai trabalhar um deles. Em relação à questão da caridade, vejam aí, Mateus 6, versículos 2 até o versículo 4. Eu não vou entrar em detalhes desses textos, eu só vou citar para a gente poder abrir a mente, aí depois a gente vai trabalhar de maneira mais específica. Abram aí, Mateus 6, versículos 2 até o versículo 4. Mateus 6, versículos 2 até o versículo 4. Diz o seguinte: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Cristo aqui, ele não refuta atitudes caridosas, não, ele regula como é que as atitudes caridosas elas devem ser feitas, qual é a motivação, qual é a inclinação. Então a gente vai ver isso de maneira bem detalhada nos próximos domingos. Então, caridade no que diz respeito à nossa relação com o próximo, beleza, mas ele fala somente da caridade? Não, gente, não, ele fala também em relação à oração. Vejam aí, Mateus capítulo 6, versículos 5 até o versículo 8. Olha só o que Cristo diz aqui, Mateus 6, versículos 5 até o versículo de número 8. Olha só o que Cristo diz: e quando orardes,
Então ele sai da caridade e vai para onde agora? Para a oração, ok? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então Cristo aqui ele também vai regular como é que deve ser a minha oração, qual deve ser a motivação. E Cristo ainda não se satisfaz, né? Tanto é que a partir do versículo 9 até o versículo 15, ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar um modelo de oração. Como é que a gente deve orar de maneira que seja agradável ao Senhor? É claro que esses estudos eles serão feitos à parte. A gente vai trabalhar a questão da caridade, a questão do dar esmola, a gente vai trabalhar a questão da oração, a gente vai pular para o jejum, depois a gente volta para a oração dominical e a gente vai trabalhar cada um desses versículos, um por domingo, para a gente poder ter uma compreensão mais aprofundada de como nós devemos orar. Então aqui a gente vai gastar mais tempo, mas julgo que seja necessário, para que a gente assim possa ter uma compreensão melhor do que seja oração e assim nos deleitarmos na presença do nosso Deus. Mas não só isso, você tem caridade aqui de um lado, você tem oração aqui do outro lado, e aí Cristo ele vai falar também do jejum. Vejam aí, versículo 16, Mateus 6, versículos 16 até o versículo de número 18. Também uma prática piedosa, também uma prática religiosa. Eu sei que esse assunto ele vai ser bem polêmico quando a gente trabalhar na questão do jejum, e eu quero que ele seja mesmo, para a gente poder justamente aprofundar esse nosso conhecimento acerca desse assunto, porque muita gente tem dúvida, se é errado jejuar, se não é, como é que a gente deve fazer, como não. A gente vai chegar e trabalhar de maneira bem específica aqui nesse ponto. Então olha só, o que ele diz no versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É interessante, né, meus irmãos? Em cada um desses itens, em cada um desses pontos, Cristo ele sempre regula a motivação correta que a gente deve ter nas nossas práticas espirituais, nas nossas práticas religiosas, nos nossos exercícios religiosos, e ele vai nos dando essa motivação. Qual é a motivação? Qual é a nossa inclinação? Em orar, em ajudar o nosso próximo, em jejuar. E a gente vai trabalhar isso de maneira bem detalhada nos próximos domingos, se Deus assim permitir. Porém, eu fiz isso apenas para dar o gostinho na boca, né? Vamos voltar agora para o capítulo 6, versículo 1. É nesse texto que a gente vai concentrar a nossa atenção na manhã de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 1. Porque aqui você encontra um princípio estabelecido, e esse princípio ele vai ser aplicado. Aonde? Nas obras de caridade, nas orações e no jejum. Todos eles, esses três aspectos, vão seguir um princípio que nós temos aqui no versículo 1. Então, primeiro, Cristo ele dá o princípio, versículo 1, depois ele vai desdobrar na prática como é que esse princípio ele vai atingir a nossa caridade, as nossas orações e os nossos jejuns. Então, preste atenção, olha só o que Cristo aqui fala, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que é que a gente encontra aqui, meus irmãos? O que é que a gente percebe aqui, minhas irmãs? Nesse versículo, apenas neste versículo, a gente percebe pelo menos 4 coisas que Cristo aqui está nos ensinando. 4 verdades que Cristo aqui está nos ensinando. A primeira delas, a ordem que Cristo nos dá. A primeira delas,
a ordem que Cristo nos dá. Primeira palavra, guardai-vos. 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 Essa palavra aqui está no imperativo, logo indica uma ordem. Literalmente falando, essa palavra guardai-vos, que nós temos aqui, sendo usada por Jesus Cristo, significa prestai atenção. Literalmente falando, prestai atenção. Mas não só isso, atentai com toda vigilância possível. Atentai com toda vigilância possível. Então, o que é que a gente aprende aqui? Que Cristo ele está nos exortando. Ele exortou aos seus discípulos há 2000 anos, e hoje Cristo ele está nos exortando a quê? Preste atenção nisso. A nós termos, minhas irmãs, a nós termos, meus irmãos, um cuidado todo especial, termos um cuidado todo especial com as motivações do nosso coração na realização dos nossos deveres para com Deus. Cristo ele está nos ensinando isto. Tenham um cuidado, tenham uma atenção toda especial com o coração de vocês, naquilo que motiva vocês a cumprirem todo e qualquer dever, todo e qualquer exercício, toda e qualquer obrigação espiritual. Começa onde? Com o nosso coração. É por isso que espiritualidade, meus irmãos, é por isso que espiritualidade, minhas irmãs, não só são ações. As nossas ações, elas devem refletir aquilo que está dentro do nosso coração. O fazer é bom, com certeza, mas se nós não tivermos com a motivação correta, tudo o que porventura nós fizermos, talvez não sirva para nada, não sirva para absolutamente nada, e Deus acabe reprovando, Deus acabe condenando toda e qualquer ação que porventura nós fizermos. Por quê? Ela não partiu da motivação correta, ela não partiu da intenção certa. E veja que Cristo ele chama a atenção em primeiro lugar disso. Prestem atenção, tenham cuidado com aquilo que está no coração de vocês quando vocês fazem ou deixam de fazer determinada coisa, espiritualmente falando, quando vocês fazem ou deixam de fazer determinado exercício religioso. Prescrutem, analisem, considerem, examinem os seus corações. Meus irmãos, isso é confrontador. Isso é confrontador e é extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê, de certa forma, as pessoas buscando a religião. E aqui eu estou falando, não estou falando de juízo de valor, daqui é certo, daqui é errado, no sentido geral, religião. Mas muitas vezes buscam religião sem fazer essa análise, sem analisar a motivação, e aí acaba errando, e fazem, e não serve para nada. Elas continuam secas, vazias espiritualmente, sem vida, e as pessoas acabam não desfrutando da comunhão com o Senhor. Então, em primeiro lugar, você tem o quê? A ordem. Prestem atenção. Atentai com toda a vigilância possível. Para onde? Para os seus corações. O que é que motiva vocês a realizarem determinados exercícios, determinadas obrigações, determinados deveres espirituais, deveres religiosos? É interessante, porque quando Cristo ele dá essa ordem, ele deu justamente motivado pelo seu contexto, porque infelizmente, veja, infelizmente, era isto que os escribas e fariseus não faziam. Eles estavam pouco se lixando para as inclinações, eles estavam pouco se importando para as motivações dos seus corações. Os escribas, os fariseus, eles se preocupavam apenas com os atos externos. Eu estou fazendo o que é para fazer? Eu estou fazendo o meu dever? Tá bom, mas às vezes não é assim. E Cristo ele condena esse tipo de postura, Cristo ele condena esse tipo de atitude. Vejam aí, Mateus 23, em uma das repreensões que Cristo faz aos escribas e fariseus. Mateus 23. Faziam muito, mas não levavam o coração junto. Eita, meus irmãos, pensa num perigo. Você fazer muito e não levar o coração junto. Tem que levar o coração, tem que levar a nossa devoção, tem que levar o nosso amor, tem que levar a nossa dedicação a Deus. Mateus 23,
versículos 27 e 28. Aqui é uma recriminação que Cristo fez aos escribas, aos fariseus, em virtude deles serem pessoas externas, exteriores na religião, mas não terem um coração na religião. E nesta palavra da manhã de hoje, eu queria que a gente pensasse muito nisso. Como é que está a minha inclinação em termos espirituais? Veja, versículo 27 e também versículo 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Que palavra, hein? Que palavra. Pessoas religiosas, tudo certinho, vestimenta certa, indo para o culto, aquele negócio, mas dentro do coração estavam lá, em estado de putrefação, igual o sepulcro, né, que fica guardando os seus mortos. Como ele diz aqui, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Palavras confrontadoras, meus irmãos, palavras confrontadoras. Então, aqui, nessa primeira parte de Mateus 6:1, Cristo ele está alertando os seus seguidores quanto aos perigos que guardam os nossos corações. Pense num negocinho perigoso é o nosso coração. Nos engana. Não foi à toa que Jeremias disse que ele é desesperadamente corrupto. Além de Deus, ninguém pode conhecer, nem nós mesmos. A gente não conhece o nosso próprio coração. A gente pensa que conhece, mas a gente não conhece o nosso próprio coração. Somente Deus ele conhece. Ele prescruta, porque ele é onisciente. E às vezes a gente se engana, meus irmãos. Às vezes a gente se engana, minhas irmãs, com o nosso coração, pensando que ele está levando para um caminho certo, quando na verdade ele está levando para um caminho de destruição. Por isso a necessidade que nós temos, por isso a carência que nós temos de quê? De sempre confrontar as nossas motivações e as nossas ações. Por onde? Ou através de quê? Através da palavra. O que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que ela fala acerca disso? E aí, através dessa orientação, a gente poder ser conduzido da maneira correta, inclusive os nossos sentimentos, porque o bichinho enganador é o nosso coração. E quando eu falo nosso coração, eu não estou me referindo ao órgão que bombeia o sangue, mas é aquilo que nós somos interiormente, de onde partem as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas emoções. É aquilo que a gente chama de órgão centralizador do ser humano, certo? Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos? A ordem. Qual é a ordem? Guardai-vos, prestai atenção, atentai com toda a vigilância possível para o seu coração, de onde partem as suas ações religiosas. Em segundo lugar, voltem aí para Mateus 6:1. Em segundo lugar, voltem aí para Mateus 6:1. Em primeiro lugar, nós temos a ordem. Em segundo lugar, nós temos a prática. Em segundo lugar, nós temos a prática. Mateus 6:1. Olha só o que nós temos aí, a prática. Qual é a prática? Mateus 6:1, isso. O restante do versículo 1, certo? Então ele fala, no início, guardai-vos, a ordem, depois, a prática. O que é que eu quero chamar a atenção? Veja a sequência do verso. De exercer a vossa justiça diante dos homens. Então você tem que ter cuidado nisso. De exercer a vossa justiça diante dos homens. Essa palavra justiça que nós temos aqui no versículo 1, ela é diferente daquela justiça que Cristo manda que nós pratiquemos, e que ele até mandou que nós pratiquemos um pouco antes, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha só o que Cristo disse lá, Mateus 5,16. Olha só o que Cristo disse lá, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou a vossa justiça, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Às vezes as pessoas até dizem, Cristo aqui está se contradizendo, porque em Mateus 6 ele manda que a gente guarde a nossa justiça, e aqui em Mateus 5,16 ele diz que a gente deve manifestar a nossa justiça diante dos homens.
Será que ele está contradizendo aqui as suas palavras? Será que ele está se contradizendo aqui em relação ao seu ensino? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Quando a gente fala de justiça, a gente deve perceber dois aspectos da justiça. Dois aspectos, que eles estão intimamente relacionados, mas não são iguais. Não são iguais. Existe aquilo que nós chamamos de justiça moral, que é aquilo que nós somos, por causa da nossa bondade que foi implantada no nosso coração, por causa do nosso amor, por causa da nossa pureza. Então, uma vez que nós somos salvos, essa justiça ela está em nós. Deus implantou a bondade, o amor, a pureza nos nossos corações. E isso a gente deve manifestar perante as pessoas, como testemunho da obra da graça de Deus na nossa vida, como testemunho da obra da graça do Senhor em relação à nossa vida. Isso é o que nós chamamos de justiça moral. Mas existe um segundo tipo de justiça, é o que nós chamamos de justiça religiosa. Justiça religiosa, que ela está relacionada às nossas ações para com Deus e às nossas ações para com o próximo. É nesse sentido que Cristo fala de justiça aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, quando ele pede que nós guardemos de exercer a nossa justiça diante dos homens. Então, Cristo aqui ele não está se contradizendo, não, jamais, mas apenas ele está mostrando que existe essa diferença. Por causa da salvação, por causa da regeneração, nós somos justos e evidenciamos a nossa justiça quando nós somos bondosos, quando nós somos amorosos, quando nós somos puros. Tudo isso é fruto da obra da graça na nossa vida, é um aspecto da justiça. Mas existe um outro aspecto, que é aquela justiça religiosa, que envolve as ações de dedicação a Deus, de relação com o próximo. Então, parece ser a mesma coisa, mas são duas distintas, mas ambas estão relacionadas à nossa salvação. Então, em relação à nossa justiça moral, que evidencia a nossa transformação, o que é que a gente deve fazer? Exibi-la, até porque isso é fruto da graça de Deus, isso é fruto de uma vida de santidade, e Deus vai ser glorificado através dela. Agora, no que diz respeito às nossas ações em relação a Deus, não, a gente não precisa estar publicizando, a gente não precisa estar divulgando, a gente não precisa estar mostrando às pessoas com o fim de parecermos espirituais. Não, isso Cristo ele condena. Então, não é que a justiça moral seja errada, ela só não pode ser propagada. Ela só não pode ser propagada. Para quê? Para que a gente não caia naquilo que nós chamamos de soberba espiritual. Soberba espiritual ou soberba religiosa. Então, há de se fazer essa diferença, há de se fazer essa distinção. Quem você é em Cristo Jesus vai ser manifestado no seu dia a dia, no convívio com as pessoas, no mundo em que você vive naturalmente. E os seus deveres em relação a Deus, que você guarde para o seu relacionamento com Deus, e não para estar mostrando que é uma pessoa religiosa, e não para estar mostrando que é uma pessoa espiritual. Então, a justiça de Mateus 5,16 ela é diferente da justiça de Mateus 6,1, mas ambas estão relacionadas à nossa salvação. Olha só, a advertência que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. É isso que Cristo quer evitar em relação aos seus discípulos, em relação a nós, que a gente não pegue a nossa vida espiritual e faça dela uma propaganda de piedade. E com as redes sociais, isso é tão tentador. Já pensou na quantidade de curtida que você vai receber quando você está tirando ali a fotozinha, lendo a palavra e orando? Eita, ó, as pessoas vão estar vendo, fulano é bem religioso, espiritual. Problema. 1 Coríntios 10, versículo 12. Quando você está ali no culto, né, fechando os olhos e levantando os braços para mostrar ali que você é aquela pessoa ali de Deus, também é um grande problema. É um grande problema. Essas coisas, meus irmãos, devem ficar para nós e Deus. Nós e Deus. Para que a gente não caia nesse problema aqui, nesse pecado que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Olha só o que Paulo fala. Pegou os exemplos dos próprios israelitas e ele diz, fechando, ó, aquele pois que pensa estar em pé, veja aqui, não caia. Então a gente corre muito esse risco de se preocupar com externalidades, de se preocupar em mostrar às pessoas quem nós somos
religiosamente falando. Mas na verdade a gente está aguardando uma postura de soberba, de orgulho, para a gente se mostrar melhor do que os outros. E isso é um prenúncio da queda. É um prenúncio da queda. E quantos não caem por causa disso? Quantos não caem por causa disso? Quantos não caem? Eu acho muito interessante, só um parênteses aqui, mas serve para a gente poder amadurecer mais, né? Via de regra, né, você vê as pessoas fazendo determinados comentários de determinados líderes religiosos. Às vezes nem conhece. Então, somente por causa de uma pregação que ouviu, algum fato que tomou conhecimento, aí de fulano e tal, homem de Deus. Quem disse? Você está convivendo com ele? Quem sabe se ele é ou não é a mulher dele, os filhos dele. Você não. Então quem é você para dizer isso? Ele pode ser uma coisa na sua frente e outra completamente diferente por trás. Quem é que garante? Guardemos, meus irmãos, de idolatrar pessoas, sejam elas quem forem. Sejam elas quem forem. Nós somos comedor de farinha e feijão. Não entendi? Guardemos-nos de estar idolatrando pessoas, entendeu? Elogiando demais, fulano de tal, um grande pregador, aquele negócio todo. Cuidado, pode ser só a pregação e a vida dele, eu não estou dizendo que todos são, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que nós somos muito ingênuos, muitas vezes, e às vezes apenas com determinadas ações, determinadas coisas, a gente já cria uma formação daquela pessoa. Não, meus irmãos, quem sabe é o dia a dia. É como eu gosto de dizer, você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa de fato, verdadeiramente? Tem uma receita bem simples, e eu gosto porque está no campo culinário. Ou seja, coma 1 quilo de sal com aquela pessoa, porque demora, né, você comer 1 quilo de sal, né? Às vezes são 3 meses, né, para poder comer, né? Aí você vai tendo a noção de quem é aquela pessoa, de quem é aquela pessoa. E não se iluda com determinadas circunstâncias, que seja toda uma vida, que seja toda uma vida. A gente se ilude muito, se ilude com políticos, se ilude com um líder religioso, se ilude com pessoas, e vez por outra a gente está quebrando a cara. Não devia ser assim. Sejamos frios, críticos, analistas. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém é perfeito. Somente um, Jesus Cristo de Nazaré. O resto é tudo paia, como diz o Matuto. Ok? Aprendamos com a vida. Então, em primeiro lugar, você tem a ordem, guardai-vos. Em segundo lugar, você tem a prática, de exercer a vossa justiça diante dos homens. Em terceiro lugar, você tem aqui o objetivo que é recriminado por Cristo. O objetivo que é recriminado por Cristo. E qual é o objetivo que é recriminado por Cristo? Veja o restante do versículo 1. Mateus capítulo 6, restante do versículo 1. Mateus capítulo 6, restante do versículo 1. Ele diz, com o fim de serdes vistos por eles. Com o fim de serdes vistos por eles. Então, a gente não deve exercer as nossas atividades, os nossos exercícios espirituais com esse objetivo. Que objetivo? Se mostrar para as pessoas, aparecer para os homens. Mais uma vez, eu lembro da situação dos escribas e fariseus. Eles eram assim. Tudo o que eles faziam era para chamar a atenção. Chamar a atenção de Deus? Não. Mas chamar a atenção das pessoas para eles. Tudo, quer seja no dar esmola, quer seja na oração, quer seja no jejum, eram outdoors pessoais, entendeu? É porque não existia iluminação como a gente tem hoje, porque senão eles botavam pisca-pisca sobre o corpo para ficar assim, tum, com uma setinha apontando, eu sou religioso. Se pudesse eles faziam isso, mas como viviam em condições limitadas em termos de tecnologia, então eles não faziam isso. E é interessante porque quando você olha aqui para o texto, você percebe justamente isso. Olha só, Mateus 6, versículo 2. Mateus 6, versículo 2. Veja: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Com que objetivo? Para serem glorificados pelos homens. Eles davam esmola, mas davam esmola como marketing pessoal. É o marketing pessoal religioso da Palestina, entendeu? Então era assim. Aí você vai, Mateus 6,5. Olha só o que ele diz:
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, veja, para serem vistos dos homens. E mais, versículo 16, olha só: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, veja, com o fim de parecer aos homens. Então, sempre fazendo para mostrar, sempre fazendo para se exibir, era o objetivo deles. E nesse sentido, Cristo ele rechaça esse tipo de objetivo, ele condena esse tipo de objetivo. Então você vê a ordem, você vê a prática, você vê o objetivo corrigido, e em quarto lugar, a punição. Em quarto lugar, a punição. Finalzinho do versículo 1. Finalzinho do versículo 1 do capítulo 6. Ele fala: não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Irmãos e irmãs, qualquer coisa que você fizer em termos de espiritualidade, que o seu objetivo for mostrar às pessoas o que você está fazendo, você não vai receber da parte de Deus nenhum benefício espiritual. Você vai receber o que você quer, os elogios humanos. Afinal de contas, você está fazendo para isso, né? Então, no máximo, você vai receber o elogio humano. Mas em relação a Deus, não. Essa é a punição que Deus ele determina quando nós transformamos a nossa espiritualidade em marketing pessoal, para passar um certo ar para as pessoas que não corresponde à realidade. Então, a recompensa a gente já recebeu. Você queria o louvor humano? Você recebeu o louvor humano. Mas e o galardão de Deus? Esse está cortado. E é o perigo que você tem de muitas vezes se envolver em todas essas atividades religiosas, oração, jejum, caridade, às vezes até durante uma vida toda, e não receber nada por causa disso, porque a sua motivação estava errada. Você queria fazer para os homens verem o orgulho do seu coração, a motivação era essa. E aí, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ok, meus irmãos? Então, em termos gerais, era isso que eu queria falar hoje, na manhã de hoje, baseado no versículo 1. Dar essa pinceladazinha, tem outras coisas aqui, mas não vai dar tempo da gente aprofundar, mas pelo menos passar essa visão geral do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Contudo, eu queria concluir falando ainda o seguinte, preste atenção. Alguém já disse que integridade é nós nos comportarmos com temor quando ninguém vê, apenas Deus. Eu vou repetir. Integridade é nos comportarmos com temor quando ninguém vê, apenas Deus. Porque às vezes é fácil você regular uma atitude sua quando as pessoas estão vendo. E às vezes você até muda um pouco, né? Fulano de tal está vendo, mas íntegro é aquela pessoa que faz ou deixa de fazer algo, não é porque as pessoas estão vendo, mas porque ele tem consciência de que é Deus quem está vendo. Eu sempre me lembro daquele episódio de José do Egito, depois vocês até podem ler, lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9, quando ele está sendo seduzido pela mulher de Potifar. E a Bíblia relata ali que José do Egito não pecou, não é porque ele não estava na frente do seu padrão, mas é porque ele estava na presença de Deus. Tanto é que ele diz: como eu pecaria diante do meu Deus? Então veja que o patrão não estava lá, de José do Egito, mas Deus estava. E o que foi que ele fez? Não, isso é integridade. Integridade é você agir com temor quando ninguém vê. Nesse caso tinha a mulher de Potifar, né? Mas quando você tem consciência que Deus está vendo. Então é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que Cristo nos instrui em relação à nossa espiritualidade, que ela seja particular, privada, pessoal, e que esteja ali apenas dentro da nossa relação com Deus ou com o mundo, quando assim for necessária, porque é dessa forma que a gente vai viver de fato uma vida que agrade ao Senhor. E a gente vai ver nos próximos domingos como é que isso acontece. Quando nós damos esmolas, quando é que isso acontece? Quando nós oramos,
Quando é que isso acontece? Quando nós jejuamos. Mas antes de fechar, eu queria fazer duas aplicações bem rápidas, até porque já tocou, eu não quero ultrapassar o tempo. A primeira aplicação, meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos, melhor dizendo, que as nossas ações terão como finalidade duas coisas. Uma delas, ou as nossas ações terão como finalidade agradar as pessoas, ou nossas ações terão como finalidade agradar a Deus. O que é que eu estou falando através disso? Que tudo que você faz nessa vida, que tudo que você deixa de fazer nessa vida, vai cumprir uma dessas finalidades. Você vai fazer algo, ou deixar de fazer algo, seja porque você quer agradar as pessoas, seja porque você quer agradar a Deus. Então, muitas vezes, quando a gente faz determinadas coisas, como é o caso aqui do texto, para ser visto diante das pessoas, essa é a nossa motivação. Eu quero fazer para aparecer, eu quero fazer para ser visto pelas pessoas, é o meu orgulho pessoal que está em jogo. E aí você pode ter isso como parâmetro na sua vida, e você fazer ou deixar de fazer as coisas ao longo do seu viver, é uma finalidade, mas não é correto. Para nós que somos cristãos, a nossa finalidade, o nosso propósito em termos de ações é apenas um só mesmo: glorificar a Deus. Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Esse é o objetivo central da nossa vida. Então, tudo aquilo que você fizer, ou tudo aquilo que você deixar de fazer, usa esse princípio: eu estou glorificando a Deus ao fazer isso? Faça, entre de cabeça. Eu estarei glorificando a Deus deixando de fazer isso? Não deixe de fazer mesmo, e segura o pito até o final, entendeu? Porque você está fazendo para a glória de Deus. Então use isso como princípio da sua vida, seja para fazer ou deixar de fazer algo, seja espiritualmente ou não, a glória de Deus, a glória do nosso Senhor. É a primeira lição. A segunda lição, para a gente fechar: irmãos, irmãs, tenhamos a consciência de que sempre nós estamos na presença de Deus. Sempre nós estamos na presença de Deus. Deus, ele se faz presente na nossa vida, em qualquer momento, em qualquer lugar, ou em qualquer circunstância que porventura nós estivermos. Então, dentro dessa consciência que Deus está presente, faça a coisa certa, faça sempre, porque aí você estará glorificando a Deus, aí você estará glorificando ao Senhor. Não faça para ser visto pelas pessoas, não, até porque o louvor humano para nós não significa nada, absolutamente nada. E faça aquilo que é certo dentro do conhecimento que você tem, que Deus, ele está presente, está vendo o que você está fazendo, ele sabe a motivação com que você está fazendo, e procura agradá-lo dessa forma, procura agradá-lo dessa maneira. Bom, aí, bem rapidinho para a gente fechar. Livro dos Salmos, Salmo de número 139. Salmo de número 139. Veja o que nós temos aqui em 3 versos. Salmo de número 139. Os escribas e fariseus, eles perderam por completo isso. Perderam a consciência que estavam na presença de Deus e faziam as coisas apenas para agradar os seres humanos. Não pode ser assim não, jamais. Olha só, Salmo 139, versículo 4. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Olha só, Salmo 139, versículo 4. O salmista assim nos diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então Deus conhece as nossas motivações. Mais adiante, versículos 7 e 8: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Então, quer seja uma oração, quer seja uma esmola, quer seja um jejum, Deus está vendo a motivação do seu coração e como você está fazendo. Então, que isso regule a nossa vida. E para fechar mesmo, abram aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Olha só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, que verdade fantástica nós temos aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Isso é o que deve pautar as nossas motivações e as nossas ações. Essa consciência que nós devemos ter em relação a Deus. Hebreus 4, carta aos Hebreus 4, versículo 13. Versículo 13. Olhem só o que nos diz aqui, ó. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pronto. Resumida toda a nossa aula na manhã de hoje, ok? Resumida toda a nossa aula na manhã de hoje. Então, todas as coisas estão claras, patentes, diante de quem a gente vai prestar contas da nossa esmola, da nossa oração, do nosso jejum e de quaisquer outras coisas de Deus. Então, façamos para Ele, para a sua glória, para o seu louvor, e assim vivamos uma vida genuína, autêntica, verdadeira, espiritualmente falando. Ok, meus irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. E não percam, domingo que vem, como é que a gente deve dar esmolas? Devemos dar esmolas? Qual é a motivação? Quais os cuidados que a gente deve ter? Quais cuidados? Domingo que vem a gente vai ver, se Deus assim nos permitir.